irmãos, aqui no livro de Samuel, livro de Samuel, no seu final, capítulo 1 Samuel, capítulo 30. A palavra de Deus, ela diz assim, versículo 6, 1 Samuel 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Jesus, ele disse que não andarmos ansiosos por coisa alguma, não andeis preocupado com o amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, e basta cada dia o seu mal. Jesus disse isso para nós. E para Davi, esse dia, depois que ele chegou das suas batalhas, das buscas, das suas conquistas, não foi um bom dia, foi realmente um dia mau na vida de Davi. Ele chegou em Ziglag, sua cidade, ela estava queimada, destruída, tudo arruinado, e para complicar, a sua esposa e seus filhos foram levados pelos inimigos que abateram ali a sua cidade. E para piorar mais as coisas, os seus soldados, angustiados também pelos seus filhos e filhas e mulheres que foram levadas pelos amalequitas, que violentamente abateram aquela cidade, culparam Davi, julgando, dizendo que ele foi o responsável daquela situação toda, porque ele estava fora e não deixou proteção, e não foi um bom gestor, e por isso aquilo tudo aconteceu. E pegaram em pedras para apedrejá-lo, e ele, naquele momento tão difícil, começou a chorar. Diz que ele chorou tanto que não tinha nem forças mais para chorar, não tinha mais força para chorar. E Davi fez algo que surpreendeu todos, algo que vem somente Deus, somente a graça pode dar a um homem que tem relacionamento com Ele. Ele foi para Deus e foi buscar o Senhor. E diz o texto que no meio daquele caos todo, porém Davi se renovou, fortaleceu e reanimou no Senhor seu Deus. Para Tamires e para sua família, também naquele dia, naquela segunda-feira, não foi um dia bom, foi um dia muito mau. Dor, sofrimento, que ela passou para nós em lágrimas, em palavras tão bem faladas no meio dessa angústia toda, expressando seus sentimentos. Mas a gente percebe o quanto que doeu, porque a gente se emociona com as falas dela. E para ela não foi um dia bom. Como todos nós temos algumas situações más que acontecem também, talvez não tão dolorosas e tão difíceis como aconteceu com ela, mas acontecem outras coisas semelhantes. E nessas horas que vem a angústia, vem as dificuldades, vem pensamentos negativos, depressões, conflitos, e traz tanta coisa ruim. É nesta hora que aprendemos com Davi essa lição. Temos um Deus, amém? Temos um Pai, temos um Salvador, temos alguém muito maior do que o nosso coração, do que tudo aquilo que causou dor no nosso coração. Ele é Deus, Ele é Jesus, Ele é o Espírito Santo. E foi aí que Davi então mostrou para nós um dos maiores segredos dos campeões, esse encontro com Deus.
esse encontro com Deus que muda tudo, que transforma tudo. E Davi foi por esse encontro com Deus. Ele foi para lá, rendendo a sua vida através de uma renúncia. Ele foi para lá, renovando a sua mente através daquela rendição. Davi, naquele encontro, ele recebeu uma fé que levou ele a obedecer. E em meio às orações, Davi também recebeu a orientação do que ele devia fazer da sua vida a partir daquela hora. Davi saiu dali totalmente fortalecido, animado e renovado para continuar a sua caminhada. E eu quero encerrar por aqui. É este encontro com Deus, nesses momentos difíceis que temos que passar, a vida é assim. É esses encontros maravilhosos, seja no momento da alegria ou da tristeza, que vai fazer toda a diferença. Jacó teve o seu nome mudado quando encontrou-se com Deus. Isaías teve sua vida perdoada, transformada e tornou-se um dos mais poderosos missionários messiânicos que já tivemos, porque encontrou com Deus. Então, nesses momentos de angústia, dos dias difíceis, vamos seguir o exemplo de Davi. Vamos nos encontrar com Deus, como Paulo, que deixou de viver e sentir apenas a dor do espinho na carne e foi resolver aquela questão com Jesus. E dali saiu a resposta, dali saiu renovação, saiu ânimo, saiu força para ele continuar a sua caminhada. Então, esse é meu conselho para a família que está aqui hoje, para você, Tamires. Esses encontros com Deus, em oração, em devoção, em comunhão, em a sós com Deus, vai levar você então a experimentar o verdadeiro amor e propósito que Deus tem para com a sua vida e seguindo o que você precisa seguir. Davi venceu, reconquistou a sua família, reconquistou a família dos seus soldados, e ainda mais, um despojo de guerra que cresceu muito mais as suas posses financeiras. Ele teve esse grande êxito, essa grande vitória. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera, e Deus vai fazer de uma forma misteriosa, que só Deus sabe fazer. Como consolar, como fortalecer, como renovar, como animar você, e como levar você a passar pelos caminhos de sucesso, de reconquistas maravilhosas na sua vida. E você e sua família, vamos colocar de pé, e vamos então agradecer esse Deus maravilhoso por tudo isso. E agora eu quero, nessa mensagem, a mensagem de hoje foi pregada pela vida da Tamires, pela essa carta viva que foi o seu marido, esse testemunho. Eu só fiz aqui um complemento. E esta mensagem de vida do João, e esse encontro que ele teve com Deus, que renovou sua vida também. E agora os encontros que estamos chamados a ter com Deus. Você já teve esse encontro com Deus? Você já acertou sua vida como ela pregou aqui e anunciou? E como está você com seus dilemas, com suas complexidades, seus conflitos, suas revoltas? Talvez revoltada com a igreja, com alguma liderança da igreja, com um membro da igreja, deixando abrigar no seu coração alguns sentimentos que nunca Deus aceitou ficar. Deus quer renovar você, tirar as ideias erradas e colocar coisa boa. Ele quer fazer uma transformação no seu interior. Ele quer fazer transformações. Feche seus olhos. Eu te convido a ter esse encontro que te levará a renunciar a você mesmo, a negar a si mesmo, para render-se a Ele, e rendido a Ele, renovar a sua mente nele, para poder orar e ouvir a sua voz, e ter um novo rumo na sua vida. Ele vai mostrar o caminho que você deve seguir, Ele vai apontar o caminho para você.
um caminho de amor, um caminho de propósito, um caminho superior, de vida vitoriosa e triunfante. Caminhos eternos, caminhos soberanos, caminhos mais altos, o Senhor tem para você.